Muito bom dia a você, amado e amada do Senhor Jesus, filho e filha do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. A nossa oração e nosso desejo é de que no seu coração, no início desta manhã de terça-feira, véspera de feriado, 6 de setembro de 2022, o seu coração esteja cheio da graça, do poder, da unção do Senhor, da alegria de poder estar vivo, porque o Senhor permitiu a continuidade do fôlego de vida nesta caminhada terrena. Motivo de gratidão ao Senhor, alegria no nosso coração. O nosso desejo é de que você, nesta terça-feira, esteja com o seu coração imerso na alegria do Senhor, que é a nossa força. Por isso, minutos de sabedoria, inteligência, buscando a sabedoria que vem lá do alto através da palavra de Deus, compartilha com você mais uma mensagem de minutos de sabedoria com o seguinte tema: infarto na sabedoria. O que é infarto ou ataque cardíaco mais conhecido? Isto significa que é a morte das células de uma região do músculo do coração por conta da formação de coágulos que interrompe o fluxo sanguíneo de forma súbita e intensa. E isso acontece pela formação de placas de gorduras nas nossas veias e por falta de exercícios físicos. Essas placas de gorduras formam esses coágulos e acontece o infarto, interrompendo na maioria das vezes a vida do ser humano. Aonde queremos chegar com esta metáfora? Quais as lições que podemos extrair desta ilustração que vamos trazer para a nossa vida emocional e a nossa vida espiritual? Claro que não poderíamos deixar de usar nesta ilustração, porque falamos de sabedoria, do homem que foi o mais sábio e inteligente que pisou na face da terra, Salomão, e não haverá nenhum outro com maior sabedoria e maior inteligência, porque é isto que a palavra nos diz. Lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, verso 2, olha o que o Senhor diz: eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. E no verso 14, o Senhor diz: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Mas quando nós continuamos a estudar a história de Salomão, e quando você chega no capítulo 11, fala sobre a idolatria de Salomão. E no verso 11, o Senhor diz: tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Ou seja, a palavra continua falando da ira de Deus contra Salomão. Porque Salomão recebeu sabedoria, Salomão recebeu inteligência. Era para usar a sabedoria e a inteligência guardando e aplicando os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor. E isto não aconteceu. E o que é que fez? O que é que interrompeu? Qual foi o infarto na sabedoria de Salomão? É que os seus olhos e os seus ouvidos permitiram que o desejo que é contra nós, como a palavra diz lá em Gênesis, que o desejo será contra nós, e nós temos que dominá-lo, naquela vivência, convivência com suas mulheres, com suas concubinas, claro que este desejo
a natureza humana de Salomão foi que provocou este infarto na sabedoria. E ele interrompeu por alguns momentos, por algum tempo, em algumas situações, essa sabedoria e inteligência foi interrompida bruscamente pelo coágulo da cobiça, pelo coágulo das coisas da carne. E essas mulheres perverteram Salomão, fazendo-o com que caísse na idolatria. Então, quando trazemos esta ilustração, esta metáfora para a nossa vida espiritual, o que nós queremos dizer com isso? Que o Senhor, através da sua palavra, ele nos dá sabedoria. E como o próprio Salomão disse em Provérbios 24:3, que a sabedoria edifica a nossa casa, mas ela só se firma com a inteligência. Então, muitas pessoas não conseguem vencer os desejos da carne, a cobiça da carne, o orgulho, a vaidade, os falsos desejos, os falsos sonhos e projetos. Não consegue vencer muita coisa que está contida na natureza humana, atraída pelos seus olhos e pelos seus ouvidos. Então, de repente, por não aplicar a inteligência que mantém a sabedoria, que edifica a sabedoria, acontece o infarto na sabedoria, ou seja, a interrupção brusca de que aquilo que é correto você está até fazendo, mas é interrompido de uma maneira brusca. Por quê? Porque você não usou a sua inteligência, permitindo que coisas exteriores que os seus olhos captam, que os seus ouvidos captam, seja maior, venha influenciar o seu desejo a tal ponto de você sofrer esse infarto na sua sabedoria. Minutos de sabedoria todos os dias, em todas as mensagens, vai sempre explicitar uma frase a você. Pare e pense. Pelo menos um minuto. Porque um minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. E principalmente se esta sabedoria, mesmo que seja um minuto, for acompanhada de inteligência que edifica esta sabedoria em nossa vida. Então, nós precisamos sempre, a cada manhã, a cada dia, nos examinarmos se estamos fazendo a aplicabilidade da sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Porque senão, esta sabedoria, ao sofrer um infarto, ou seja, a interrupção, principalmente pela ausência da inteligência, os nossos desejos, alguma coisa da nossa natureza humana, de tanto insistir, de tanto ser presente na nossa vida, poderá cometer esse infarto em nossa sabedoria. E aí cometeremos o pecado, aí cometeremos o erro. Podemos terminar mal, apesar de termos iniciado bem. Mas o importante, como a palavra diz, não é começar bem, mas sim terminar a nossa carreira bem. Que o Espírito Santo de Deus que habita em mim e você possa trazer a sua inteligência, ao seu espírito, através dessa mensagem, a consciência daquilo que estamos aplicando dia a dia em todas as áreas da nossa vida. É preciso a gente ter consciência disso. Por quê? De repente, um pequeno fato, uma pequena coisa, um pequeno escorregão pode nos levar ao infarto da nossa sabedoria. E nós precisamos agir como muitos personagens da Bíblia agiram, e podemos citar como exemplo José.
Quando José foi assediado por aquela pela esposa de Potifar, ele fugiu, ele saiu fora, ele saiu correndo, sendo que as vestes dele ficaram nas mãos daquela mulher. Embora ele tenha sido preso e pago um altíssimo preço pela sua honestidade, mas prevaleceu a sabedoria, a intimidade com Deus, os preceitos e os princípios de Deus na vida dele. A sabedoria de José não sofreu infarto, entende? Então, nós precisamos muitas vezes fazer como José. Quando estamos acuados por aquilo que os olhos e os ouvidos, a natureza humana, a pressão do mundo nos assediou, nos pressionou, a inteligência nos diz que muitas vezes não é covardia correr, sumir de diante daquela situação, para que a sabedoria e a inteligência continue sendo aplicada nas nossas ações, no nosso comportamento. E isto significará a continuidade e a aplicação da santidade na nossa vida, agradando ao Senhor. O Senhor trouxe ira contra Salomão. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor irou contra Salomão, o homem mais sábio e inteligente que já pisou na face da terra. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, não somente nesta manhã, mas todos os dias, principalmente você, ao dar ouvido à essência desta mensagem, aplicando com a graça e o poder do Espírito Santo a cada dia na sua vida a sabedoria e a inteligência para que você não sofra infarto da sabedoria, infarto da inteligência e caia, fique caído e você peque, continue pecando, mas que você, mediante o poder do Espírito Santo que habita em nós, esse mesmo poder que nos dá sabedoria e inteligência, as mãos do Senhor que nos sustentam, possa livrar a mim e a você deste terrível infarto da sabedoria. Deus abençoe você rica e poderosamente, em nome de Jesus.